Então, pessoal, a gente vai começar a ver essa questão desse conteúdo. Então, vocês terão subsídio para poder resolver as questões que são da prova. E quais que são as questões que são da prova, professor? A gente vai estar trabalhando na prova apenas com multiplicação de matriz. Super tranquilo, é um conteúdo que vocês já conseguiram visualizar, e eu peço encarecidamente que quem tiver dúvida, aproveite essa live para perguntar. Se você está vendo esse vídeo gravado, é interessante que você tire as dúvidas no WhatsApp, né? Mas o mais interessante é participar aqui realmente presencial, né? Então, alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, a gente pode começar. Aqui já está no ponto. Então, é o tempo que eu vou compartilhar aqui a tela aqui. Deixa eu botar aqui. Porque não está aparecendo A B3 aqui. também será em trio? Sim, sim. Todas essas nossas avaliações, elas serão em trio. Todas as nossas avaliações vão ser em trio. Então, esses serão grupos fixos, né? Então, vocês vão ter esses grupos aí seguindo vocês até, creio eu, até o final do ano. Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela, pessoal, que fala sobre multiplicação de matrizes? Sim. Ótimo. Sim. Sim. Então, eu gostaria de começar relembrando aqui com vocês alguns conceitos, né? Que conceitos serão esses, professor? Deixa eu só organizar aqui. Então, turma, eu até postei no canal a aula sobre multiplicação de matrizes, né? Que o vídeo não tinha carregado, quando a gente fecha o notebook, ele não carrega. E aí deu falha no processo, ele não carregou. E agora eu enviei lá pro nosso canal. Mas se vocês quiserem, vocês podem rever. E esse vídeo também vai estar disponível daqui a pouco. Então, turma, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, quais são os pré-requisitos que eu tenho para que possa ocorrer uma multiplicação. Isso aqui já serve como uma revisão aí para vocês, né? Então, eu montei até um exemplo que falava o seguinte: eu tenho uma matriz A, que ela é uma matriz 2 por 3. Professor, me lembra aí o que é 2 por 3, mesmo que faz tanto tempo que eu não vejo essa aula, né? Então, 2 por 3 seriam 2 linhas e 3 colunas. E eu tenho uma matriz B, 3 por 2. Por exemplo, o pré-requisito para eu analisar se eu posso realizar uma multiplicação entre as matrizes, é necessário que eu analise na primeira matriz o número de colunas e comparar com o número de linhas da segunda matriz. Então, eu vou pegar aqui na matriz A, o número de colunas é igual a 3, e na matriz B, que é a segunda, né? O número de linhas é igual a 3. Reparem que esses valores aqui são iguais. Então, nesse caso, eu posso sim realizar a multiplicação das minhas matrizes. Então, entendido aí com relação a essa questão do pré-requisito. Se vocês tiverem dúvida, pelo amor de Deus, se manifestem, né? Porque vocês vão realizar muita multiplicação de matriz na prova de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Então, bora lá, né? Eu vou subentender que vocês não têm dúvida. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui e colocar a cor. Então, turma, a gente vai fazer aqui essa primeira questão, aonde eu tenho uma multiplicação da matriz A vezes a matriz B. Olha aí, ó, calcule A vezes B e B vezes A. Então, são duas situações. Eu vou verificar primeiro a condição de existência, se eu posso realizar essa multiplicação, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui em A, uma matriz com duas linhas e 3 colunas.
e a matriz B com 3 linhas e 2 colunas. Aí eu vou analisar se eu posso realizar primeiro essa multiplicação, né? 3 colunas, 3 linhas. Se tem 3 em cada uma delas, se esses valores são iguais, ok. Eu posso sim realizar essa multiplicação dessas matrizes. Agora, professor, como é que eu vou realizar a multiplicação dessas minhas matrizes? Vou apagar aqui só para dar espaço. Como é que eu vou resolver essa multiplicação dessas matrizes? Lembrando que todas as matrizes que eu coloquei aqui são passíveis de multiplicação, né? Foi só para mostrar esse primeiro passo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar... Foi diminuir, o que foi? Ih, caramba. Esse meu mouse aqui, que ele tá meio... Vocês estão conseguindo ver bem aí? Sim. Sim. Sim, né? Sim. Ótimo. Ok. Então, turma, o primeiro passo aqui para a gente fazer essa multiplicação de matrizes, como nós vimos na aula passada, é eu analisar a primeira linha com a primeira coluna. Como assim, professor? A gente já percebeu que tem como nós identificarmos qual vai ser a formação da matriz desse nosso resultado, né? Então, se eu quisesse obter aqui uma matriz C, por exemplo, como é que seria a formação dessa minha matriz aqui? Por exemplo, ela seria uma matriz 2 por 2. Por que 2 por 2, professor? Olhem só. Se A é igual... Se A é uma matriz 2 por 3 que multiplica B, que é uma matriz 3 por 2, lembre-se que para eu encontrar C, eu tenho que identificar o seguinte: o número de linhas da primeira com o número de colunas. Então, eles vão me fornecer essas duas informações. Então, aqui eu já posso falar com propriedade que a minha matriz C vai ser formada por uma matriz 2 por 2. Se a minha matriz C vai ser formada por uma matriz 2 por 2, eu posso contar com alguns elementos. Então, se é uma matriz 2 por 2, C, ela vai ter alguns elementos. Quais são esses elementos? C, 1, 1, C, 1, 2, C, 2, 1 e C, 2, 2. São esses 4 elementos que irão nos formar. E aí, por que eu estou fazendo esse passo a passo para que vocês entendam, desde como a gente está construindo essa questão do C? Então, em C11, vocês irão pegar as informações. C11 é a multiplicação dos elementos da primeira linha da primeira matriz com os elementos da primeira coluna, exatamente, da segunda matriz. Uhum. Então, se nós estivéssemos visualmente fazendo aqui, eu teria que utilizar quais termos para encontrar, por exemplo, C, vou botar aqui outra cor, até em preto, para que vocês entendam. C11. Então, C11, ele vai ser constituído de quais elementos? Ó, a primeira informação aqui, ó, são as linhas da primeira. Vou botar aqui. E a segunda informação são as colunas. Das linhas aqui eu vou botar da primeira e as colunas da segunda. Então, é isso que é a nossa base. Então, a linha da primeira está onde, professor? A linha da primeira é formada por esses elementos aqui, ó. 3 até 2. E a primeira coluna da segunda, né? De 2 a 5. Excelente, muito bem. De 2 a 5. Então, esses índices, só para a gente relembrar isso aí, pessoal, vão nos indicar aonde que nós temos que pegar os elementos para multiplicação. Então, em C11,
eu vou pegar se a primeira informação não é 1, então vai ser a primeira linha da primeira matriz. A outra informação não é 1, eu vou pegar a primeira linha da segunda matriz. Ah, professor, se for C 1, 2, eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz, certo? Então, pegando aqueles elementos que eu coloquei ali em cima, como é que vai ficar isso aí, né? Deixa eu só colocar aqui. Como é que eu vou ter, por exemplo, esse resultado, né? Eu vou pegar 3, ó quem é o primeiro elemento ali. Bota aqui de cinza. Para formar 6, 1, 3 vezes o primeiro elemento, né? 2. 3 vezes 2. Eu vou até colocar aqui, ó. 3 vezes 2. Aí o que eu coloco, professor? Mais, agora o segundo elemento, 4 vezes 4. 4 vezes 4. Mais 2 2 vezes 5. Excelente. A galera tá afiada. Tô gostando de ver. Deixa eu botar aqui. A galera tá afiada aí para 2 vezes 5. Se nós fizermos essa multiplicação aqui, eu vou logo para a gente não demandar muito tempo, eu vou chegar ao resultado de 32, né? Que aqui vai dar 6 mais 16 mais 10. Vai dar 32. Entendido? Agora, o que a gente vai fazer? Né? C1, 2. C1, 2. Em C1, 2, pessoal, eu vou marcar aqui em vermelho, só para realmente isso ficar bem fixo na cabeça de vocês. C1, 2, eu já não vou fazer análise dos meus elementos. Quais são? A primeira linha, então vai ser essa aqui, ó. Com qual coluna? Com a segunda coluna. A segunda de 1 a 6. É excelente, com a segunda coluna de 1 a 6. É bem tranquilo quando você pega aí a manha, né? Então, as informações estão aqui, primeira linha e segunda coluna. E aí a gente vai começar a fazer essa mesma multiplicação, não é? Então, os elementos da primeira linha com a segunda coluna. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Então, vai ficar 3 vezes 1, mais 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, sem problema nenhum, mais 2 vezes 6. Eu acho que deve ter caído aí. Creio eu. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora tá tudo certo. Agora sim. Tudo Voltou, né? ok. Eu acho que deve ter sido a conexão com a internet que deva ter caído. É porque às vezes há uma oscilação, e aí, mas continua gravando a tela, graças a Deus. Vou só compartilhar aqui de novo com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar novamente aí?
Sim. Sim. Sim, né? Então, essa parte inicial aqui de C21, né? Porque acho que parou nessa parte em específico, né? C21. C21, pessoal, é a formação da segunda linha com a primeira coluna, como nós fizemos nos exemplos anteriores. E aí, o que vai ocorrer? Só colocar isso aqui. Tá. Certo. Então, o que vai ocorrer aqui? Eu vou multiplicar os elementos. Vou descer mais um pouco. Pronto. Vai ficar 1 vezes 2 mais 0 vezes 4 mais 5 vezes 5. Alguém já fez aí? Alguém sabe quanto é que vai dar C21? 27. Excelente. 27. Cabeça toda? Não. Qual? É assim, ó. Só assim que tem uma florzinha grande. Ah, sim. Então, aqui eu vou apagar. E, por último, nós vamos identificar quem será o nosso elemento. Opa, acho que está vazando algum áudio aí. Ô, professor, desculpa. Tudo bem, acontece. Então, o último elemento que nós temos que identificar é o nosso C22. C22, bom, já está ali, né? Estou fazendo passo a passo para que ninguém erre na hora da prova. Segunda linha. Opa. Segunda linha. Com a segunda coluna. Segunda linha com a segunda coluna. Então, vão ser formados pelos elementos 1 vezes 1, mais 0 vezes 3, mais 5 vezes o número 6. E quanto é que vai dar esse resultado aqui, pessoal? 32. 30 aí? 30 e 31. quanto? 31. 31, pessoal, não é 32. Aí, o que a gente vai fazer aqui para montar a nossa matriz C? Agora vai finalizar. Então, eu vou dizer que C, vou colocar aqui do lado que tem mais espaço. Eu vou dizer que C é igual à matriz, por exemplo, se nós fôssemos C11, C12, C21 e C22. Então, eu já achei os valores. Eu sei que C1 é igual a 32. C12 é igual a 27. C21 é igual a 27. E C22 é igual a 31. Alguém tem alguma dúvida de algum passo que a gente obteve aqui? É isso que vai cair na prova, pessoal. Basicamente é isso. Se você conseguiu compreender todos os passos que nós fizemos aqui nessa resolução dessa questão, você com certeza deve conseguir resolver todas as questões que estão na prova. E por isso que é importante que vocês participem, né? A gente só está aqui, na verdade, para tentar ajudar vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem agora para evitar que daqui a pouco vocês tenham aí um resultado não tão bom aí na prova. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, né? Graças a Deus. Então, bora lá. Deixa eu tirar aqui agora. Eu vou apagar essa parte por completo. E reparem que nessa questão, eu já encontrei os valores de C, né? Se todo mundo entendeu, então beleza. Nessa questão, nós temos duas perguntas. Ele fala, primeiro, para que nós possamos calcular A vezes B. Deixa eu botar aqui de novo. Ele pede para a gente calcular... Opa, o que foi? Saiu aqui? Ao contrário. A vezes B. Só que ele pede também B vezes A. Né? Então, B vezes A. Então, vamos colocar aqui primeiro a matriz B, para a gente saber se é possível
fazer essa multiplicação, né? Então, aí, ó, B, como é que é a matriz B? É uma matriz que tem quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas. Que multiplica a matriz A. A matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. E a primeira observação para vocês saberem se é possível ou não realizar uma multiplicação entre essas duas matrizes é vocês analisarem a quantidade de colunas da primeira matriz e comparar se é o mesmo valor da quantidade de linhas da segunda. Nessa ordem vocês não irão errar. Então, a quantidade de colunas da primeira matriz é igual a 2 e a quantidade de linhas da primeira matriz também é igual a 2. Ah, professor, isso na prova, se eu colocasse valores diferentes, nós poderíamos realizar a multiplicação? Com certeza não, né? Vocês não podem realizar a multiplicação. Vocês têm que seguir primeiro esse pré-requisito, que é que o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Nesse caso, nós invertemos A vezes B e B vezes A, e foi possível a gente realizar, mas nem sempre a gente consegue realizar a multiplicação de A vezes B e B vezes A, ou de qualquer matriz invertendo as posições, né? Então, nós já percebemos que a condição de existência ela é possível para a multiplicação. Agora, nós vamos ter que... Opa! Deixa eu tentar voltar aqui. Agora, nós vamos ter que identificar qual será a formação da nossa matriz C. Então, em C, se a matriz se chamasse C, ela irá herdar as informações do número de linhas da primeira e do número de colunas da segunda, né? Então, eu posso concluir que essa será uma matriz 3 por 3. Então, essa é uma matriz 3 por 3. Partindo desse princípio, sabendo que nós teremos uma matriz 3 por 3, eu vou identificar quais são os elementos dessa minha matriz C. Então, eu posso dizer que C... aquilo lá. Que C é uma matriz que ela é repleta pelos números. Os elementos C11, C12, C13, C21, C22 e C23. C31, C32 e C33. Então, essa aqui é a minha matriz C, e esses elementos aqui que eu tenho que encontrar. Então, eu vou colocar cada um desses elementos, pessoal, aqui do lado, e identificar quais são os valores de cada um desses elementos. E para identificar, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na questão anterior. Turma, é repetição que faz que vocês absorvam o conhecimento. Então, eu sempre recomendo que vocês, em casa, anotem, façam algumas observações, ao mesmo momento estejam copiando aí, simulando como se nós estivéssemos realmente numa sala de aula presencial, como vocês já fariam, né? A diferença é só que a gente está agora no período remoto. Mas é de suma importância que vocês estejam copiando. O aluno que ele só visualiza o vídeo, ele não consegue absorver o conteúdo. Ele tem uma ilusão que ele sabe fazer, mas se ele não fizer na prática, ele esquece facilmente, né? Então, a condição de existência já foi respeitada, nós já distribuímos aqui os elementos, com isso eu vou apagar aqui essas informações. Então, eu vou começar revelando aqui o valor de C11, né? Vou colocar aqui em cima, C11. C11, eu vou pegar os elementos. Agora é B vezes A, né, turma? Eu vou pegar os elementos da primeira coluna, assim fica um pouco mais confuso, né? Peraí, deixa eu só... os elementos da primeira linha, seria 2 e 1, vezes os elementos da segunda coluna. Não, da primeira linha com a primeira coluna. Perdão.
É porque ali nós teríamos que inverter. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então, aqui... Deixa eu apagar aqui. Então, serão esses elementos aqui, ó. 2 e 1. Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo agora B vezes A. B vezes A. Por isso, é como se o B estivesse na frente. Então, é a primeira linha que multiplica a primeira coluna. Professor, por que é a primeira linha e primeira coluna mesmo? Porque o C é C11, da primeira linha e primeira coluna. Deixa eu botar aqui agora outra cor, o cinza. Então, o que nós vamos ter aí nesse caso? A multiplicação entre os elementos, né? 2 vezes 3. Aqui, ó, 2 vezes 3, mais 1 vezes 1. 2 vezes 3, mais 1 vezes 1. Isso aqui é igual a 7. C12. C12. Aí eu já não vou mais fazer aquelas marcações ali, pessoal. Vocês, eu acredito que já conseguem visualmente fazer, né? Creio eu. Aqui, o que muda, para vocês entenderem, é que passou daquela, agora a análise é essa bem aqui, ó. Para não ficar confuso. Então, vai ser 2 vezes 4 mais 1 vezes 0. Isso aqui é igual a 8. C 3. Eu vou botar logo aqui, ó. C 1. C 2. C 3. C 3. Já não é aquela parte. 2 vezes 2 mais 1 vezes 5. Excelente. Muito bem. Então vai ser vezes 5. 2 vezes 2 mais 1 vezes 5 é igual a 9. C 1. Eu vou apagar a lista. 4 vezes 3 mais 3 vezes 0. C 1, 4 vezes 3, ó, cuidado. 4 vezes 3, mais quem? 3. 3 vezes 1. 3 vezes 1, muito bem. 3 vezes 1 é igual a 15. C 2 é 4 vezes 4 mais 3 vezes 0. É igual a 16. C 3, 4 vezes 2. Ei, professor, Oi, pode falar. os meninos da sala tá pedindo pra você aceitar ele. É porque, turma, tem um horário limite para que a gente possa... todo mundo aqui já foi aceito, entendeu? E a gente não vai ficar adicionando os alunos. Aqui é como se fosse uma sala de aula, né? Então, existe um horário limite para que vocês acessem a live. Os alunos que não, infelizmente, não aparecerem nesse período dos 10 minutos que a gente dá ali, no máximo 15 minutos do início, eles vão realmente ficar do lado de fora, exceto para quem já saiu, né? Quem saiu por problema na conexão, e a gente volta aqui a aceitar. Mas, inclusive, não tem ninguém aqui para ser aceitado. Eu coloquei todo mundo aí assim, para evitar que vocês aí não consigam, não se atrapalhem, né? Mas aí alguém levantou aqui a mão, alguém quer falar? Pois tá bom, obrigado. Alguém levantou aí a mão, apareceu aqui, apareceu, tirou, depois apareceu de novo. C 3. O caprichando aqui, 4 vezes 2, mais 3 vezes 5. Isso aqui é igual a 23. Vou colocar aqui do lado. C, já foi C 2.
C23, C31. C31, C32 e C33. C31 vai ficar 5. 5 vezes 3 mais 6 vezes 1. 6 vezes 1. Isso aqui vai dar 21. C32 vai ficar 5 vezes 4 mais, qual é o restante aí? 5 vezes 4 e Mais 6 6 vezes 0. 6 Igual vezes a 0. 20. Excelente. Igual a 20. C33 vai ser 5 vezes 2 mais 6 vezes quem? 5 5. igual a 40. Exatamente, igual a 40. Excelente. Então, aqui a gente viu todos os elementos. Então, agora é só identificar aqui a matriz C. Então, em C1, o resultado deu 7. C12, o resultado deu 8. C13, o resultado deu 9. C21, o resultado deu 15. C22, o resultado deu 16. C23, o resultado deu 23. C31, o resultado deu 21. C32, o resultado deu 20. E C33, o resultado deu 40. Assim, a gente encontrou a nossa matriz C. Entendido? Questões que vão despencar na prova. Se você entendeu esse conceito de multiplicação, eu não tenho dúvidas que na hora da prova você vai conseguir resolver as questões. Agora, eu me preocupo caso você não tenha entendido e esteja com vergonha de perguntar. Aí é uma opção sua, né? Se você está com vergonha de perguntar, porque eu não tenho como eu adivinhar. Então, ninguém tem nenhuma dúvida. Pode falar. O senhor pode explicar de novo para mim, porque eu fui ali olhar o comer ali no fogo rapidinho, aí não deu para me prestar atenção. Em qual parte? Qual parte tu ficou perdido um pouco? Mas na parte de multiplicação, que eu fiquei perdida. Mas tu viste a multiplicação como a gente fez a anterior? Vi, só que eu não entendi essa agora. O que a gente fez de diferente? Para tentar esclarecer. A gente multiplicou B vezes A, ao invés de A vezes B, né? Aonde cada um dos elementos, eu tenho, por exemplo, o número de linhas e colunas. O que foi que eu fiz? Eu peguei em C1 os elementos da primeira linha vezes os elementos da segunda coluna. Lembrando que essa multiplicação aqui é uma multiplicação de B vezes A, e não A vezes B. Então, esse B, ele está aqui no começo, se você fosse multiplicar. E o A está aqui atrás. Então, aí vai ser primeira linha vezes a primeira coluna. C12, primeira linha vezes segunda coluna. Por aí vai. Entendeu? Então, é da mesma maneira que a gente fez nos exemplos anteriores. Se você tentar refazer toda essa multiplicação, você... Caso ainda assim tenham dúvidas, eu peço para que vocês pratiquem em casa essa mesma questão aqui. Vocês têm acesso a esse documento, vocês podem praticar em casa essa mesma questão, entendeu? Se você entendeu o anterior, ela fica fácil de compreender. Só não esqueça da seguinte informação. Esse exemplo que a gente está fazendo agora, ele é B vezes A, e não A vezes B. O primeiro que a gente fez era A vezes B, e o segundo é B vezes A. Beleza? Deixa eu ver aqui. Pode falar, pode falar. O senhor pode falar para mim aí rapidão o conteúdo da AV3? É multiplicação de matriz, é esse mesmo que a gente está vendo aqui. Só isso? Exatamente, só isso, tá facinho. Tá, obrigado. Nada. Eu vou deixar ali em cima e a gente vai praticar essa segunda aqui, para que vocês
realmente reduz ao máximo a chance de errar essa prova, né? Então, eu quero que vocês acertem. Se surgir dúvida, vocês vão falar. Então, vamos lá, né? Nessa segunda. A mesma coisa que a primeira. Calcule A vezes B e B vezes A. Isso aqui está tranquilo. Vocês podem até fazer um concomitante aí na casa de vocês. Então, A é igual a uma matriz 2 por 2 e multiplica B, que é uma matriz 2 por 2. Vou verificar a condição de existência de uma multiplicação. Verifiquei que tem 2 ali e 2 aqui. Então, aqui está ok. Então, eu posso multiplicar. E esse resultado vai ser, por exemplo, uma matriz C, aonde eu tenho uma matriz 2 por 2 também, herdando aqui, né, as informações da matriz A e da matriz B. Então, nós já sabemos que é uma matriz 2 por 2. Próximo passo, a gente coloca aqui, por exemplo, matriz C, 2 por 2. Uma matriz C, 2 por 2, é composta pelos elementos C11, C12, C21 e C22. Facinho e rápido de se resolver. Apenas com 4 elementos. Então, se essa é a nossa matriz, eu vou colocar aqui, ó. C1, C12, C21 e C22. Fácil, 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 fácil. O que a gente vai fazer lá? Primeira linha, primeira coluna. Vou até marcar aqui para vocês entenderem. Primeira linha multiplica com a primeira coluna. Elemento por elemento. Então, como é que vai ficar isso aqui, professor? Vai ficar... Aí aqui já entra a regra de sinal, né? Tem menos ali. Então, vai ficar 1 vezes 3. 1 vezes 3, mais, abre parênteses, menos, olha só, que lá em cima tem o menos. Menos 1 vezes 10. Então, aqui vai ser igual a menos 7. C12 vai ficar 1 vezes 7. Vou até apagar ali em cima. Lembrando que a qualquer instante, se vocês tiverem dúvida, aí vocês podem perguntar. Desculpa. C12 vai ser 1 vezes 7, mais menos 1 vezes 2. Isso aqui é igual a 5. C12, 2 vezes 3, mais 4 vezes o número 10. Isso aqui é igual a 46. E C22 é igual a 2 vezes 7, mais 4 vezes 2. Isso aqui é igual a 22. Consequentemente, nós temos que a nossa matriz C ela é formada pelos elementos menos 7, 5, 46 e 22. Pronto. Revelamos a nossa matriz C. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente fez aqui? Não. Tá facinho, né? Tranquilo. A prova tá tranquila. Tá tranquilo. A prova tá tranquila, né? Uma boa informação que eu tenho para dar para vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguém no chat. Alguém falando? Não, tá de boa, né? Uma boa informação que eu tenho para dar para vocês. As nossas aulas agora, elas não acontecem apenas no horário de terça-feira. Nós ganhamos mais um horário. Eu não sei se isso foi bom para vocês ou ruim. Eu acho que foi bom, né? Eu espero que vocês fiquem felizes. Então, tem gente que pode ter... Ah, professor, mais um, mas eu acho que é necessário. Então, como é que a gente vai tentar subdividir nos conteúdos que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? E quando a gente terminar essa questão de matriz, a gente começa a falar sobre sistema linear, que ele tem como matriz um pré-requisito,
E daqui a pouco, pessoal, a gente começa a falar mais sobre geometria. Então, a gente vai começar a ver geometria plana e geometria espacial. Então, é de suma importância que vocês absorvam esse conteúdo de geometria, porque é o que mais cai no vestibular. Esse ano, para que vocês possam compreender qual é o contexto que a gente está trabalhando, nesse ano, nós temos que simplificar os conteúdos. Então, a gente tem que observar quais são os conteúdos que são mais relevantes para vocês no vestibular, e aí esses conteúdos a gente coloca para que o aluno possa ver dentro do ano letivo. Porque vocês sabem, nas aulas remotas, nós não temos o mesmo quantitativo de horários, e não é a mesma coisa que as aulas presenciais, com relação ao ritmo de vocês. Então, a gente tem que priorizar quais são os conteúdos que são chave para que vocês possam entrar no vestibular ou ir para o mercado de trabalho, ou que vocês precisam, de fato, mesmo os mais urgentes, para a matemática. Mas pode ser que alguém faça uma má interpretação. Professor, os outros conteúdos, eles não eram necessários? Não é isso. Todos os conteúdos, eles são importantes. Porém, existem aqueles que são supra-sumo, de grande importância, que vocês vão precisar, como subsídio para o terceiro ano e como, consequentemente, para ingressar na universidade. Então, depois que a gente começar a ver essa questão do sistema, que vão ser aulas rápidas, né, que vão ter como base esse conteúdo de matriz, nós vamos ingressar diretamente nos conteúdos que são com os conteúdos que são lá de geometria plana. Como esse é um conteúdo que, às vezes, o aluno... Eu tenho alunos, por exemplo, que estão na universidade, que não entendem esse conteúdo, mas porque eles talvez não trouxeram essa base do fundamental. Por conta disso, a gente vai ver do zero, do básico. E é o que cai no vestibular, entendeu? Então, é a gente fazer os cálculos que envolvem cálculo de área, né, de perímetro, e essas outras questões. Mas não se preocupem, para quem não sabe, a gente vai começar do que é um ponto, para vocês entenderem o que é ponto e o que é reta, para que ninguém tenha dificuldade no decorrer das aulas, e que vocês cheguem no terceiro ano também, já para entender bem melhor os conteúdos do terceiro ano. Então, por isso que é um convite, não percam as próximas lives, né? Não percam nenhuma, eu sempre recomendo isso aí. Bom, então bora lá, né, para a gente fazer mais um exemplo, é o último, a gente fecha por hoje, que é B vezes A. B vezes A. Deixa eu só apagar aqui. E, professor, mas se é multiplicação, alguém pode estar com essa dúvida, né? Se é multiplicação, o resultado de A vezes B vezes A não é a mesma coisa? Não, pô. Ele vai alterar. Com certeza ele vai se alterar. Essa propriedade comutativa, como nós chamamos de multiplicação, ela não ocorre na multiplicação das matrizes, né? É muito raro quando isso acontece. Muito raro mesmo. Né? Então, agora nós estamos calculando, até botar em vermelhinho aqui, B vezes A. Porque a questão nos dá A vezes B e também B vezes A. Então, bora lá, né? Fazer a mesma coisa da questão anterior, para ficar realmente repetível e não tem como vocês errarem. Matriz A é uma matriz 2 por 2. Matriz B é uma matriz 2 por 2. Vamos verificar a condição de existência, de multiplicação, que é coluna da primeira. Ih, rapaz, e professor, só errou aí, viu? Errei mesmo. Certo? Eu errei aqui. Porque não é A vezes B, e sim B vezes A. Então, B é uma matriz 2 por 2, e A é uma matriz 2 por 2 também. Vai ser igual assim. Aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 2, ou seja, 2 colunas e 2 linhas na segunda. E 2 linhas na segunda. Então, aqui eu respeitei a condição. O resultado vai ser as informações de linhas e colunas das outras próximas. Diga.
Na multiplicação de matrizes vai ser sempre duas matrizes quadradas, né? Não, não necessariamente. Elas não têm que ser matrizes quadradas, né? Elas têm que obedecer esse resultado. Então, olhem só, eu acho que tem até um exemplo aqui em cima. Tem um exemplo? Olhem só. Essa matriz aqui é uma matriz diferente. Não era uma matriz quadrada, né? O que são matrizes quadradas? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. E eu consegui realizar a multiplicação. O único pré-requisito, excelente pergunta, é observar a quantidade de colunas da primeira coluna, se é o mesmo valor da quantidade de linhas da segunda matriz, entendeu? Então, observa na primeira matriz a quantidade de colunas e observa na segunda matriz a quantidade de linhas. Esses dois valores eles têm que ser iguais para poder ter a multiplicação, mas não necessariamente precisam ser matrizes quadradas. Então, aqui ele vai herdar a informação da primeira e da segunda, que é uma matriz 2 por 2. Então, se é uma matriz 2 por 2, eu vou começar a montar a minha matriz aqui. C é igual a C1, C1, 2, C2, 1 e C2, 2. Vem aqui. Essa é a minha matriz C2 por 2. Se é uma matriz C2 por 2, a gente já percebeu tudo isso. Eu só estou fazendo isso aqui, pessoal, mesmo para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, eu vou lá para C1, 1, C1, 2, C2, 1 e C2, 2. C1, primeira linha, vezes a segunda coluna. Primeira linha, vezes a segunda coluna. Então, vai ser 3 vezes 7. 3 e 7, 1 e 2. Vamos até aqui, ó. É só mostrar a primeira, para o pessoal não se confundir. 3 e 7, primeira linha, com a primeira coluna, a segunda matriz. Então, aqui eu tenho 3 vezes 1, mais 7 vezes 2. 3 vezes 1 mais 7 vezes 2 vai dar 17. C1, 2, vou apagar ali. C1, 2 vai ser 3 vezes menos 1 mais 7 vezes 4. É igual a 25. C2, 1 vai ser 10 vezes 1 mais 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 14. E C2, 2 é igual a 10 vezes menos 1 mais 2 vezes o número 4. Isso aqui é igual a menos 2. Então, aqui nós resolvemos a nossa última questão, informando os elementos. C, opa, olha que deu uma diminuída aqui. C. Em C1 eu encontrei 17. C1, 2 eu encontrei 25. C2, 1 eu encontrei 14. E C2, 2 eu encontrei o número menos 2. Assim, nós finalizamos essa questão de multiplicação de matrizes. Eu vou perguntar mais uma vez para ter absoluta certeza se alguém tem alguma dúvida. Se tiver, fale agora ou cale-se no momento da prova, né? Mentira, eu tô brincando, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não, professor. Não, né? Turma, então, até o nosso próximo encontro. Pratiquem, exercitem. Quem perdeu, quem ficou com nota baixa na primeira, eu estou tentando o máximo, porque não é uma coisa que depende de mim, só de vocês, o máximo que vocês consigam tirar um notão aí nessa AV3. Eu espero receber só 10. Infelizmente, houveram muitas notas baixas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5.
né? Então, por favor, recupere, não deixe de entregar as atividades, porque o meu interesse é que você dê a aprovação de vocês. Mas, infelizmente, vai haver pessoas que não vão conseguir chegar nesse resultado. Eu torço muito por vocês, mas eu preciso dessa contrapartida de vocês para que vocês resolvam as questões, façam com calma e coloquem as opções certas. Por favor, coloquem apenas uma resposta, como eu já falei anteriormente para vocês. Tem gente que submete 3 questionários, né? Então, coloquem o nome de todos os componentes do grupo, coloquem os nomes de vocês completos, não deixem, não percam essa oportunidade, pessoal. Tudo certo? Até o nosso próximo encontro. Até, obrigado, professor. Nada. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau.